Estou lendo um texto de João, acerca de João, né? E é a partir do capítulo 5, e o versículo é o 31 em diante. O dito de Jesus aqui talvez pareça contradizer o que ele diz mais tarde. Interessa, eu uso também. O dito de Jesus talvez pareça contradizer o que ele diz mais tarde, mas não há contradição. Aqui ele está se referindo às declarações que ele talvez tenha feito como autoafirmação. Mas o seu testemunho está em harmonia com o Pai, de modo que ele confia no Pai. Versículo 34. Mas menciono isso para que vocês sejam salvos. Tão grande é a preocupação de Jesus pelos judeus, que ele chama a atenção deles para a obra de João Batista, se isso os conduzir a ele. Versículo 35. João era uma candeia que queimava e irradiava a luz. O testemunho de João, na melhor das hipóteses, era secundário. Ele deu testemunho como uma candeia por meio da qual brilhou a verdadeira luz. Vamos ser sinceros. Na medida do azeite que lhe foi confiado. E durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. O fervor religioso talvez conduziu muitos judeus a se interessarem pela pregação de João, visto que se ocupava da proclamação do reino. Versículo 37. O Pai, ele mesmo, testemunhou a meu respeito. Isso presumivelmente se refere ao batismo de Jesus. Eles não ouviram a sua voz, Marcos 11, nem viram a sua forma, no grego eidos, forma exterior, confira Lucas 3:22. Na pomba que desceu, versículo 38, nem a sua palavra habita em vocês. Aqui a acusação de Jesus contra os judeus atinge o clímax. Se a palavra de Deus tivesse um lugar de proeminência na vida deles, eles teriam reconhecido tanto a autoridade de Cristo quanto a de João Batista. Versículo 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. O verbo pode ser ou imperativo ou indicativo. A segunda opção dá o melhor sentido. Os judeus criam que as Escrituras geravam vida, mas eles não a compreenderam como um testemunho de Cristo. Lucas 24:25. Pois não encontraram o caminho para ele. Versículo 42. Vocês não têm o amor de Deus. A sua devoção a Deus não era genuína, pois se fosse, teriam recebido o testemunho de Cristo. Eles, porém, são condenados mais ainda porque estão dispostos a aceitar um mestre auto-intitulado. Versículo 45. Quem os acusa é Moisés. Eles não devem pensar que Moisés é o seu advogado, ele é o seu acusador. E o julgamento está na autoridade da palavra. Versículo 47. Como crerão no que eu digo? A fé no Antigo Testamento se considera incompleta, sempre apontando adiante para o seu cumprimento. Deuteronômio 18:15. Esse argumento é dirigido à mente religiosa judaica. Se eles não creem nas Escrituras, é pouco provável que aceitem o ensino desse rabino para eles. O capítulo 6, alimentando a multidão. Versículo 1. Algum tempo depois, alguns acham que esse capítulo deveria preceder o capítulo 5, na sequência cronológica, com base no aspecto de que 7:1 segue de forma mais natural, no capítulo 5, em particular 5:18, mas a ideia não está suficientemente fundamentada para torná-la satisfatória. Vê comentário de 7:15, Mar de Tiberíades.
assim denominado segundo a cidade, fundada por Herodes Antipas em 26 d.C., em honra a Tibério César. João pode ter usado o nome atualizado para o benefício dos não-judeus. Versículo 4. A festa judaica da Páscoa. Essa Páscoa provavelmente ocorreu um ano depois da mencionada no capítulo 2, pois na ocasião anterior João Batista ainda não havia sido preso. E de acordo com Marcos, ele não só havia sido preso, mas também executado na época da multiplicação dos pães aos 5.000. A Páscoa estava suficientemente próxima, talvez, para permitir que João inserisse uma nota cronológica, que abre o caminho para o discurso posterior, à luz da festa da Páscoa. 1 Coríntios 5:7, Mateus 15, 29 e 39. Versículo 5. Vendo uma grande multidão que se aproximava, tenho caminhado em volta da margem nordeste do lago. Tendo caminhado em volta da margem nordeste do lago, Jesus se compadece das pessoas. Marcos 6, 33 e 34. Filipe, nos sinóticos, são os discípulos que expressam preocupação pela multidão. Aqui, de forma complementar, Jesus testa um deles. Versículo 9. Mas o que é isto para tanta gente? O problema de André é registrado para mostrar que Filipe, nos sinóticos, são os discípulos que expressam preocupação pela multidão. Aqui, de forma complementar, Jesus testa um deles. Versículo 9. Mas o que é isto para tanta gente? O problema de André é registrado para mostrar como são escassos os recursos do homem em comparação às suas necessidades. Versículo 11. Jesus deu graças. No grego é eucaristesas, que é graças, né? Ao fato de João descrever esse incidente de forma extensa, enquanto não registra a última ceia em detalhes. Certamente é significativo. A ação de graças é, no entanto, somente o que poderíamos ter esperado de Jesus. E a palavra de João para isso pode conter um significado técnico que iria associar esse evento imediatamente à ceia do Senhor. A lição principal aqui, aparentemente, é que Jesus estava agindo em dependência do Pai, de forma que as associações eucarísticas não deveriam ser exageradas. Versículo 12. Ajuntem os pedaços que sobraram. Qualquer projeção de pensamento por parte do evangelista aqui para a completude do corpo de Cristo simbolizado na mesa da ceia é muito improvável. Antes, é evidência clara do fato de que Jesus se importava com o desperdício que tinha a intenção de trazer os discípulos de volta à realidade da necessidade humana, distante do mundo dos milagres. Versículo 14. Sem dúvida, este é o profeta. O assassinato recente de João Batista tinha intensificado o desejo de se encontrar um Messias popular. A aclamação deles saudou Jesus como profeta, como Moisés, Deuteronômio 18:15, que antigamente havia alimentado o seu povo de forma semelhante. 1 Coríntios 10, 1-5. Versículo 15. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei, a multidão como ovelhas sem pastor, Marcos 6:34, era um exército procurando um comandante para conduzi-la contra os romanos. Retirou-se. Marcos nos diz que foi para orar. Marcos 6:46. Esse era um momento crítico. O reinado terreno estava longe dos anseios de Jesus. Confira 18:33 e 34. Como a tentação já havia mostrado, Marcos 4:1-11. 4. Uma tempestade no mar. 6:16-21. Os discípulos retornam agora para o lado ocidental do mar da Galileia. Versículo 19. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, o termo grego stadion era equivalente a cerca de 185 metros, andando sobre o mar, no grego epitestalassis. O sentido exato da frase grega tem sido debatido. Alguns defendem que o significado próximo do lago, na margem como em 21,
assim, descartando o sentido miraculoso das palavras, fundamentando sua argumentação na alegação de que a alegria dos discípulos de receber Jesus no barco não os levou a de fato recebê-lo assim, pois logo chegaram à praia. Mas a sua chegada à margem não precisa ser tão rápida quanto as palavras podem sugerir, pois a distância em que estavam, versículo 19, sugere que quando viram o Senhor, tinham feito aproximadamente metade da travessia. E o texto é de difícil compreensão, a não ser que eles de fato tenham recebido Jesus dentro do barco com eles. 5. O pão vivo, 6 do 22 ao 59. Versículo 25. Mestre, quando chegaste aqui? A pergunta da multidão abre caminho para todo o discurso. A pergunta deles estava ligada ao tempo e à forma, pois a sua curiosidade pelo miraculoso não diminuía tão facilmente. Assim Jesus diz: vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Versículo 26. Mas que tipo de interesse eles tinham? Eles somente vinham a ele em virtude da satisfação do momento e não pela comida que permanece, que aqui e agora nutre a vida eterna daqueles que a ingerem. Versículo 27. Nele colocou o seu selo de aprovação. O sinal dos pães e peixes é a autenticação divina das palavras de Jesus. Versículo 29. A obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. A compreensão que eles têm da ideia principal das palavras de Jesus ainda é limitada. Mas Jesus disse que a fé nele vai dar frutos naturalmente, não como um esforço ou obrigação. O tempo verbal denota continuidade e não um ato único. Versículo 30. Que sinal miraculoso mostrarás? A incredulidade deles é algo quase incrível. A multiplicação miraculosa dos pães evidentemente não produziu efeito interior. Jesus rejeita a alusão que eles fazem a Moisés, porque sua compreensão daquele milagre era deficiente. Êxodo 16:15, Neemias 9:5. Versículo 32. É meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão. O maná de Moisés não era o verdadeiro pão, e de qualquer forma não foi dado por Moisés, mas por Deus. O verdadeiro pão dá vida ao mundo. Versículo 33. O povo começa a entender a distinção que Jesus está fazendo entre o maná e o sustento espiritual, que o maná é um tipo de modo que responde com mais respeito, mas ainda com entendimento incompleto. Senhor, dá-nos sempre deste pão. Versículo 34. Como a mulher samaritana havia falado: dê-me desta água. 4:15. Por isso, Jesus torna a natureza do verdadeiro pão mais clara ainda. Versículo 35. Eu sou o pão da vida. Até aqui no discurso, esse pão é dado pelo Filho do Homem. Versículo 27. Como agente do Pai. Versículo 32. Agora ele o identifica consigo mesmo, assim, suscitando crítica ainda mais acentuada. Aquele que vem a mim nunca terá fome. O compromisso total para com ele vai resultar em salvação total. Assim como não há nada de parcial no fato de Deus dar a vida, não pode haver também parcialidade em receber Cristo. Versículo 37. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. Isso é tão arbitrário assim? Temple acrescenta: perceber que o meu não vir é em si devido à vontade do Pai, que ainda não me atraiu, e aceitar isso é o começo de confiança nele, um sinal de que, de fato, ele está me atraindo para vir. Versículo 38. A vontade daquele que me enviou. A vontade de Deus é o cerne da obra de Cristo na salvação, e a realização de Cristo dessa vontade é perfeita para que ele não perca nenhum. Versículo 39. Vida eterna é o presente que Deus quer dar aos homens. Versículo 40. E eu o ressuscitarei. Westcott comentou apropriadamente que a doutrina da vida eterna torna óbvia a necessidade da ressurreição. João sempre pensa na vida eterna
como uma possessão aqui e agora, embora o último dia mostre que ele também inclui a ideia de julgamento. Versículo 42, este não é Jesus, o filho de José? A elaboração que Jesus faz dos ditos acerca do pão da vida, sem dúvida, conduziu alguns dos seus ouvintes a aceitarem o que ele estava dizendo como verdadeiro. Agora, no entanto, não é tanto o pão da vida que eles questionam, mas que essas reivindicações fossem feitas por alguém de origem tão humilde. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair. A incredulidade dos judeus não contribui para a questão. Sempre é o Pai que toma a iniciativa para a salvação dos homens. Assim, a resolução de enigmas teológicos não vai trazer vantagens sinais, pois todos serão ensinados por Deus. Deus ensina os homens no aspecto de que só Ele pode pronunciar a sua palavra. Todos os que ouvem e respondem de forma digna a essa palavra, inevitavelmente vão se voltar para Cristo. O teste é franco. Versículo 45, 46. Versículo 51. Este pão é a minha carne que eu darei. Em resumo, Jesus novamente lembra os ouvintes de que o maná era somente um tipo do verdadeiro pão de Deus. Ele é o verdadeiro pão da vida, é a vida dele que será dada. Esse é um sacrifício de Jesus de si mesmo, pois ele dificilmente poderia dar sua carne e sangue sem morrer. Versículo 53. Se vocês não comerem a carne e não beberem o sangue. A pergunta acerca da relação entre esse dito e a ceia do Senhor, em que os que participam assim o fazem por fé. 1 Coríntios 10:16 é inevitável. Nos sinóticos, a ceia do Senhor é registrada principalmente como instituída pelo próprio Senhor. Aqui, no entanto, podemos ver o ensino do Senhor Jesus, que só pode ser completamente compreendido à luz da celebração que ele instituiu e que, sem se referir diretamente àquela ceia, transmite verdades que poderiam fornecer à ceia do Senhor um profundo significado para o crente. A linguagem é vividamente metafórica, denotando a apropriação de Cristo pela fé. É uma figura, diz Agostinho, ordenando-nos que comuniquemos com a paixão do nosso Senhor e secreta e proveitosamente armazenemos na nossa memória que, por nossa causa, ele foi crucificado e morto. On Christian Doctrine, Bernard explica as palavras: todo aquele que come a minha carne bebe o meu sangue. Versículo 54. Assim, aquele que reflete acerca da minha morte e segue o meu exemplo de mortificar seus membros que estão na terra tem a vida eterna. Em outras palavras, se você sofrer comigo, vai também reinar comigo. Loving God 4.11. Deve-se observar que carne aqui corresponde a corpo nos sinóticos em 1 Coríntios 10:16. Se há alguma distinção que deve ser feita entre os dois, seria que carne destaca a total humanidade de Cristo, enquanto o corpo significaria sua pessoa como uma entidade orgânica, e o fato de que João tinha em mente os mestres docetistas não deve ser negligenciado nesse contexto. Meu corpo e minha carne representariam igualmente o termo aramaico vizi. Versículo 58. Este é o pão que desceu dos céus. O contraste entre Cristo e a lei, entre o pão vivo e o maná, agora está completo. Como o Senhor Jesus está completamente identificado com o pão de Deus, assim somente aquele que participa dele vai saber o que realmente significa a vida que vem de Deus. 6. A fé e a incredulidade dos discípulos. 6 do 60 a 71. Jesus agora se concentra nos discípulos quando a oposição se acentua em outros ambientes. Versículo 60 dura essa palavra. Não é de admirar que os discípulos ficassem tão consternados em virtude do pouco conhecimento que tinham do futuro de Jesus. Versículo 62. Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir? Ele desceu para dar vida. Vem um tempo quando vai retornar ao Pai em poder e glória. Se eles o viram na carne, que ele está prestes a dar pelo mundo, e estão maravilhados
qual será então a sua reação quando o virem subir no esplendor de glória? Versículo 63. O Espírito dá vida, a carne não produz nada. Versículos 53 e 55. As palavras de Jesus precisam ser entendidas no sentido espiritual e não carnal. A sua carne é o veículo do Espírito e por isso pode transmitir vida. Mas como ele disse a Nicodemos, nada da base da natureza humana pode ajudar um homem na sua necessidade. Versículo 64. Alguns de vocês que não creem, Jesus aceitou a paixão e já sabe quem são os que vão crer, os que não vão crer. Além disso, essa é a sua primeira referência ao traidor e coincide exatamente com a primeira referência dos sinóticos à paixão. Jesus insiste em que alguns inevitavelmente vão voltar atrás, e de fato eles voltaram atrás, naquele exato momento. Versículo 68, tu tens as palavras de vida eterna. Marcos 8, 29, a primeira fé impulsiva dos discípulos agora dá lugar à convicção racional fundamentada na experiência. As palavras de Jesus talvez sejam de difícil compreensão, mas suas reivindicações e autenticidade são muito claras. Eles creem agora, mas eles foram escolhidos. Embora um deles, em vez de voltar atrás, permaneça entre os 12, um membro desleal, talvez buscando distorcer o reino para se conformar ao seu próprio padrão. Era o filho de Simão Iscariotes. O seu nome indica que ele vinha de Queriote Es-Rom, ou o que é menos provável, que ele estava ligado aos sicários. Atos 21, 37 e 38. E sicários no NBD. 3. Jesus, a fonte de todas as verdadeiras bênçãos. Capítulo 7. Controvérsia na festa das cabanas, 7 do 11 ao 52. Versículo 2. Festa das cabanas, também conhecida por festa dos tabernáculos. Era uma festa anual que durava 8 dias, de 15 a 22 de Tisri. Levíticos 23, 33 ao 36. Sendo o último dia um sábado, Jerusalém ficava apinhada de peregrinos celebrando a festa da colheita e o cuidado histórico de Deus na peregrinação do deserto. Muitos construíam seu próprio abrigo perto da cidade santa para a ocasião. Levíticos 23, 42. Versículo 3. Os irmãos de Jesus, não há uma boa razão para supor que eles não fossem filhos de Maria e José. Eles insistiram com Jesus para que eles fizesse uma demonstração aberta do seu poder. E no versículo 5, o evangelista indica que esse pedido nasceu da incredulidade deles. Alguns manuscritos inserem, então, aqui, presumivelmente para harmonizar isso com outros trechos, como Atos 1,14, mas o fato de que eles eram incrédulos até então nos ajuda a entender, em parte, porque Jesus confiou o cuidado de sua mãe a outro discípulo. Versículo 6, o tempo certo, no grego é ho, kairos, hoemos. Não a hora joanina, no grego hora. Pode haver uma pequena distinção. Tempo, aqui fala de oportunidade, enquanto hora, em outros trechos, fala de sua morte e exaltação designados. Versículo 7. Para a maioria dos peregrinos, uma visita a Jerusalém para a festa das cabanas faria pouca diferença de outras vezes. Mas para Jesus significa que a sua presença, despertando o pecado nos outros, serve para evocar o ódio deles. Versículo 8. Eu ainda não subirei. A ida de Jesus para Jerusalém só acontecerá, como destaca Stauffer, quando o Pai tiver dado o sinal. Página 27. Versículo 10. Ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. João registra uma série de visitas de Jesus a Jerusalém. Confira 2,13, etc. Mas essa harmonia claramente com os autores dos sinódicos, confira Marcos 9,30, em que o sigilo de Jesus é o prelúdio do drama final que conduz à prisão, julgamento e crucificação.
E, em virtude de sua entrada em segredo, os judeus na cidade estavam perguntando onde ele estava. Versículo 11. Não precisaram esperar muito. Versículo 14. Esse é o primeiro registro que João faz da pregação pública de Jesus. Em Jerusalém encontraste com ele respondendo às perguntas. Versículo 15. Instrução, no grego gramata, literalmente letras. Os comentaristas que argumentam que o capítulo 6 está fora de lugar referem-se, entre outras coisas, ao fato de que essa pergunta parece seguir os ditos acerca dos escritos. Entre parênteses, gramata. De Moisés em 5:47. Isso não pode ser forçado. As palavras sem ter estudado significam que Jesus não havia sido educado nas escolas rabínicas. Podemos comparar a presente pergunta à observação posterior dos líderes judaicos, segundo a qual Pedro e João eram homens comuns e sem instrução, a gramatói. Atos 4:13. A sua habilidade de expor as escrituras foi explicada assim. Eles haviam estado com Jesus. Versículo 17. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá. Não pode haver autoridade maior do que essa, que pode ser posta à prova. Em outras ocasiões, o nosso Senhor foi questionado de forma semelhante. Mateus 21:23 e João 6:30. E ele sempre deu essencialmente a mesma resposta. Versículo 19. Nenhum de vocês lhe obedece, se esses homens realmente estivessem interessados em fazer a vontade de Deus. Versículo 17. Então a lei de Moisés seria seu guia soberano em todas as questões, mas eles negam a autoridade de Jesus, e a ameaça que fizeram de matá-lo deu a Jesus a oportunidade de inverter o argumento. Eles o tinham acusado de violar abertamente o sábado. Confira 5:1-9. Versículo 22. Moisés deu a circuncisão, embora isso fosse praticado pelos patriarcas. Moisés regulamentou a prática na promulgação da lei. Confira Levíticos 12:3. E é certo que a interpretação rabínica do trecho do Levítico tornava a circuncisão no sábado superior ao próprio sábado. Versículo 24. Façam julgamentos justos. O ensino de Jesus aqui acerca da circuncisão se soma à controvérsia geral do sábado, como está registrada nos sinóticos. Jesus está interessado em tornar as pessoas completas e saudáveis, e não simplesmente em fazer uma interpretação mais liberal, ter efeito sobre a regulamentação de Levítico. Versículo 28. Vocês me conhecem e sabem de onde sou. A fraqueza de Jesus era fonte de pasmo. As autoridades ainda não tinham capitulado? Realmente não. O Cristo não teria origem conhecida, isto é, esperava-se que o tempo e a forma de sua aparição fossem um mistério. Versículo 29. Eu o conheço, ele me enviou. Jesus reivindica tanto a autoridade quanto o conhecimento divinos. Parece que João está quase sugerindo, versículo 30, que os judeus eram fisicamente incapazes de colocar as mãos nele antes que chegasse a sua hora. Versículo 33, irei para aquele que me enviou. O verbo ir, no grego ipagou, em João denota particularmente o retorno do nosso Senhor para o lugar ao qual pertence. Sua morte não seria o fim da sua obra, seria, como Lucas formula, somente um êxodo, Lucas 9:31. Para o Pai, versículo 34, onde eu estarei. Cristo está essencialmente com o Pai, sempre em espírito, mas em breve vai retornar para lá corporalmente. Em alguns desses trechos está em vista uma separação histórica mais precisa. Onde eu estarei pode significar onde estou prestes a estar, mas em toda separação existe um fato difícil: vocês não podem ir. Agora os judeus o procuravam com raiva.
Virá o tempo quando o procurarão em angústia. Versículo 35. Espalhado, diáspora, era um nome coletivo para os judeus em terras estrangeiras. Tiago 1 e 1 Pedro 1. Ir a eles já era suficientemente ruim, mas eles acrescentam com ironia entre os gregos a fim de ensiná-lo. A verdadeira ironia estava no fato de que eles estavam falando a verdade e não previam a missão de Cristo aos gentios por meio do corpo da sua igreja. Assim, agora Cristo faz um convite universal no 8º dia, no último e mais importante dia da festa. Versículo 37. Venha a mim e beba. Provavelmente as libações rituais de água oferecidas em certos dias durante a festa das cabanas estavam bem frescas da memória do Senhor. Elas lembravam os judeus da fidelidade de Deus na mudança das estações. Zacarias 14:7. A ideia do alimento espiritual, no entanto, já foi elaborada. Confira 4:14, 5:26 e 6:53.